Detetive Janot contra os Sete Grandes. Sexto capítulo. Depois do diálogo da equipe Alpha com o seu operador. Os Sete Grandes. Enquanto os Sete Grandes estavam reunidos, eles esperavam mais informações sobre Janot, enquanto discutiam outros assuntos muito importantes. Foi então que o mensageiro entrou na sala e pediu permissão para falar com Sir Winston. Sir Winston consentiu, e o mensageiro foi até Sir Winston e lhe falou baixo em seu ouvido, para não atrapalhar a reunião dos outros participantes. Sir Winston, então, escutou atentamente o que o mensageiro tinha a lhe dizer, e em seguida o mensageiro se retirou e Sir Winston pediu 1 minuto ao grupo. Todos então pararam com o que estavam fazendo e começaram a escutar Sir Winston. Sir Winston começa a falar. Amigos, cavalheiros, tenho novas informações sobre o detetive Janot e, ao que parece, até o momento, Janot não teve o menor interesse na morte do jornalista inglês. Se ele tivesse interesse, a princípio teria ido ao necrotério certificar a causa-morte do jornalista. Poderia até ter pedido um exame mais minucioso, mas ele não fez. Ele se dirigiu ao seu hotel e no hotel as informações que coletamos é que, depois de verificarmos o telefone com quem ele estava conversando, de fato era uma pessoa na Rússia de nome Dmitri. Dmitri é um negociante mafioso de armas russa. Ao que parece, Janot precisa de informações desse russo para chegar a alguém de um caso que ele está investigando. E esse caso deve ter uma grande importância, pois Janot, em troca de informações ao russo, vai lhe passar informações da própria Interpol em Lyon. A princípio, o que nossos analistas acham que esse caso na África é o que de fato Janot está empenhado em seguir investigando. Sendo assim, a morte do jornalista não terá efeito algum em termos de investigações. Não é do interesse de Janot. Mesmo assim, já tomamos providências com a polícia local de que será apenas um caso de infarto do coração e uma página virada. Nossos analistas apenas recomendam que se mantenha uma equipe em Paris e outra em Lyon, para saber se de fato o detetive Janot está investigando ou não alguma transação relativa à África, e que muito provavelmente diz respeito a armas. Isso por causa do seu contato russo, que é especialista nesse tipo de comércio. Senhores, acho que inicialmente tomamos a atitude certa de não tentarmos neutralizar o detetive Janot. Vamos mantê-lo em observação em Paris e Lyon por mais algum tempo, apenas para termos a certeza de que esse assunto está praticamente encerrado. Sendo assim, com o assunto praticamente encerrado, poderíamos continuar a nos concentrar nos outros assuntos que são muito mais importantes do que seguir ou tentar neutralizar o detetive Janot. E caso ainda tenhamos alguma dúvida, podemos usar nossa tática usual de dar um caso a Janot para deixá-lo concentrado em outros assuntos que não sejam do nosso grupo. Caso o grupo concorde, posso pedir aos nossos analistas tentarem achar um caso que possa cair nas mãos de Janot sem que ele saiba que fomos nós que demos a ele, como já fizemos isso no passado. Em seguida, todos na sala concordaram e até os que eram contra uma atitude de neutralizar Janot se sentiram agraciados por votarem contra a neutralização. E os que achavam que medidas enérgicas deveriam ser tomadas se resignaram diante dos fatos. No momento, o detetive Janot estava mais uma vez livre das garras do grupo dos Sete.
Sir Winston então falou: Amigos, como o assunto Janot por hora está praticamente resolvido, vamos ao próximo assunto. Então, o americano John começou a falar. Vamos analisar a situação atual da China. Creio que o nosso presidente não terá problemas com sua posse. O presidente atual perdeu, esperneou, disse que houve roubo, mas perdeu as eleições. E não há mais o que fazer. Agora precisamos começar a traçar as nossas estratégias com o novo presidente americano. Há muito trabalho a ser feito. Por isso, voto em começarmos falando sobre essa questão. Em seguida, todos do grupo concordaram. O assunto Janot aos olhos do grupo era um assunto já fora da pauta do grupo. O grupo que tinha interesses muito maiores e importantes do que ficar vigiando um detetive. E assim começou a primeira pauta dos 7 grandes. Janot. Janot chegou ao aeroporto e foi em direção ao balcão de embarque, mas discretamente deu uma passada em uma livraria para comprar uma revista e assim poder exercer sua grande habilidade em saber se estava sendo seguido ou não. Fez questão de comprar uma revista ao invés de um jornal, pois se fosse um jornal poderia estar procurando alguma notícia ocorrida na Suíça. Ao mesmo tempo, enquanto folheava algumas revistas, observava discretamente ao seu redor e pôde notar que tinham 2 homens suspeitos a lhe observar. Deu mais uma rápida olhada nos homens, sem deixar que eles percebessem que ele os havia detectado, e se dirigiu calmamente para o embarque. Janot pôde observar que os 2 homens, disfarçados de turistas americanos, também estavam embarcando no mesmo avião. Ao chegar à porta do avião, Janot cumprimentou calmamente as aeromoças e, é claro, pôde perceber o olhar interessado de uma delas em Janot. Se dirigiu à sua poltrona, da classe executiva, e habilmente Janot esperou que os 2 homens entrassem no avião, e ao passar em frente à sua poltrona, Janot se levantou para colocar seu casaco no bagageiro e acabou ficando no caminho entre os 2 homens. Janot educadamente pediu desculpas pelo embaraço e voltou a se sentar em sua cadeira. Foi quando Janot percebeu que um dos homens ocuparia justamente a cadeira ao lado de Janot. Essa situação não poderia ser melhor, pensou Janot. Enquanto as pessoas iam embarcando em suas poltronas, Janot aproveitou para deixar mais uma mensagem. Seria a confirmação de seu despistamento com relação ao jornalista morto. Essa mensagem seria para seu amigo Pierre. Janot então liga para Pierre, seu amigo da Interpol em Lyon. Como está, mon ami? Pierre, estou te ligando para poder te encontrar em Lyon. Vou precisar de sua ajuda para obter uma informação para um velho conhecido que, em troca, me dará uma informação que preciso para um caso que estou trabalhando. Pierre, do outro lado da linha, então falou: Meu amigo Janot, estou à sua disposição e lhe aguardo em Lyon. Você chega quando? Janot respondeu: Mon ami, estou na Suíça e indo para Paris. Em Genebra? Perguntou Pierre. Não, meu amigo, eu estava em Lausanne. Estou em Lausanne. E por um acaso acabei vendo, infelizmente, o falecimento de um jornalista conhecido meu, que aliás eu já não o vi há muito tempo. Do outro lado da linha, Pierre pergunta: Ele morreu de quê, meu amigo mon ami? E Janot respondeu: ele teve um ataque cardíaco fulminante. Trabalhava no The Guardian, era um homem relativamente novo, mas esse trabalho de jornalista é extremamente estressante. Eu lamento a perda desse meu amigo jornalista, ele era um excelente jornalista, mas enfim, a vida é assim mesmo. Todos vamos morrer um dia. Meu amigo Pierre, esse assunto não me interessa. Estou muito focado nesse meu trabalho e
fui até um pouco egoísta em não ter procurado comunicar à família do jornalista ou mesmo tentado ajudar em alguma coisa. Eu deixei que as autoridades suíças cuidassem da situação, mas, como lhe falei, precisamos nos encontrar ainda essa semana. E chegando em Paris, eu irei lhe telefonar e avisarei o dia e a hora em que chegarei em Lyon. Eu não poderia perder tempo com relação a esse assunto da morte desse meu amigo jornalista. Lamento, mas eu tenho um assunto muito mais importante. Bom, provavelmente, meu amigo Pierre, eu chegarei depois de amanhã. Irei a Lyon depois de amanhã. Essa data seria possível para você? Mon ami Janot, eu sempre tenho tempo disponível para você. Me telefone na hora que você estiver saindo de Paris ou quando chegar em Lyon e marcamos tudo. Obrigado, mon ami. Podemos marcar um almoço enquanto eu lhe explico o que preciso? Podemos nos deliciar em uma das melhores culinárias francesas. Pierre, então, retrucou e falou: Me perdoe, meu amigo, mas Lyon tem a melhor culinária, não só francesa, mas do mundo. Janot, claro, riu. Sabia que Pierre iria falar isso. Afinal, Pierre era de Lyon e era francês. Combinado, então. Tem que desligar, o avião vai começar a taxiar para levantar voo. Um abraço, meu amigo. Janot então desligou o telefone. Janot olhou rapidamente para o homem ao seu lado, sorriu. O homem apenas olhou para Janot e balançou a cabeça. O avião então levanta voo e Janot descansa fechando os olhos, mas com seu pensamento no que o homem ao seu lado faria quando o avião aterrissasse em Paris. O avião pousa no aeroporto de Paris e Janot percebe que um homem ao seu lado se retira do avião mais rápido que Janot, enquanto o segundo homem ainda se mantém no avião à frente de Janot. É a hora da equipe Alpha. Depois de desembarcar do avião, o líder da equipe Alpha telefona para seu operador. Então, o líder da equipe Alpha fala com o operador. Sentei-me ao lado de Janot e ele não desconfiou de nada. O outro agente ainda está saindo do avião observando todos os passos de Janot. Janot, antes do avião levantar voo para Paris, ainda teve tempo de telefonar para seu amigo da Interpol, marcando um encontro depois de amanhã. A conversa toda girou em torno de informações que Janot precisa de seu amigo para passar para o russo. Ele não entrou em detalhes, mas até aqui sua história de estar focado em seu novo caso parece ser verdade. Ele ainda fez um breve comentário sobre a morte do jornalista, mas nada que pudesse levantar a suspeita de que o jornalista fora assassinado. A princípio, ele não desconfiou de nada. Aguardo novas ordens. O operador, então, falou: aguarde um minuto, enquanto falo com meu superior. Após uma pausa, o operador respondeu: vocês podem voltar para a base, não há necessidade no momento de continuar seguindo Janot. O líder Alpha falou ok e desligou o telefone. Enquanto isso, o líder Alpha ficou aguardando a chegada do outro agente e, quando o agente chegou, lhe fez um sinal de que deveriam ir embora. Janot então percebeu discretamente que sua estratégia havia dado certo quando viu os dois homens indo embora. Agora ele precisava chegar à sua casa e rever certos documentos que ele tinha sobre os Sete Grandes. Seu encontro com seu amigo em Lyon seria muito importante. De lá ele poderia consultar a Interpol sobre mortes recentes na Suíça ou mesmo em algum país não distante da Suíça e sem levantar suspeita dos Sete Grandes. Janot, ao sair do aeroporto, pegou um táxi em direção ao seu apartamento no 7 arrondissement.
aliás, uma região de Paris que Janot gostava muito. Seu apartamento na Rue Claire era perfeito, perto de um bom comércio, restaurantes, boulangerie, patisseries e principalmente dos jardins do Champ de Mars e Tour Eiffel. Sempre que ele queria descansar a cabeça, gostava de andar pelos jardins e depois caminhar um pouco por Paris. Era perto de tudo. Ao chegar ao seu edifício, pagou o motorista de táxi, o motorista aparentemente um argelino. Em seguida aproveitou que a boulangerie estava aberta e comprou baguete e em seguida foi para seu apartamento. Ao chegar ao seu apartamento, começou a conferir as correspondências enquanto andava em direção à cozinha para abrir uma garrafa de vinho tinto e um queijo camembert para acompanhar com a baguete. Pegou um bom bordeaux tinto, uma tábua de madeira para cortar pão e queijo e, por que não, um bom salame. Metodicamente, Janot cortava fatias de salame e baguete. Preparou uma tábua com queijo, salame e pão. Pegou sua garrafa de vinho e levou ao seu escritório. Depois de colocar estrategicamente a comida e bebida, voltou à cozinha e pegou outras correspondências. Parou na sala para ligar uma música clássica, suave, e finalmente poderia começar a se concentrar em suas correspondências e principalmente nos 7 grandes. Depois de ver todas as correspondências, viu que nada era mais importante que os 7 grandes. Janot se levantou e abriu a porta de um armário que era onde ele guardava todos os documentos sobre os 7 grandes. Para Janot, abrir esse armário era como voltar a ver seu único caso não resolvido. Isso para ele era inadmissível. Ele fora vencido. Fora vencido provavelmente pelas maiores mentes criminosas do mundo. Abaixo dele, é claro. Mas que mesmo assim conseguiram vencê-lo. Janot sentia um misto de raiva e admiração pelos 7 grandes. Eles eram como sombras. Ele podia praticamente vê-los em suas ações, mas não podia tocá-los. E cada passo que eles davam mostrava o quanto eram inteligentes e poderosos. Janot, em seu combate aos 7 grandes, usou de todos os seus conhecimentos e estratégias. Procurou toda a ajuda possível no mundo das inteligências secretas e mesmo no submundo do crime. E sentiu que nunca esteve perto de pegá-los. Janot às vezes pensava, duvidava se esse grupo existia de fato, ou se estava mais para histórias de teorias de conspiração. Não saber, pelo menos, da existência desse grupo, ou não ter a certeza de que ele de fato existe, deixava Janot extremamente furioso. Mas Taylor, o jornalista Taylor, ao mencionar o grupo dos 7, reacendeu toda a vontade de Janot em chegar até eles, em tentar descobrir e solucionar esse seu único caso. Dessa vez, Janot tentaria se preparar melhor, procurar onde ele havia errado, quem poderia ter sido um agente duplo, dando informações a ele e ao mesmo tempo ao grupo dos 7 grandes. Janot tinha muitas perguntas a fazer e muitas respostas. Depois de refletir algum tempo escutando Adágio de Albinoni, Janot decidiu que estava no caminho certo em não ter alertado os 7 grandes ainda na Suíça, e que podia contar com seu amigo da Interpol, Pierre. E para todos os efeitos, se estivesse sendo vigiado, ele estaria lá, em Lyon, para pegar uma informação para seu amigo Dmitri, mafioso russo. Janot teria que juntar um caso em paralelo ao caso dos 7 grandes. O problema é que seu caso relativo ao traficante de armas na África praticamente estava resolvido. Não precisaria nem mesmo da ajuda de Dmitri. Mas foi o que lhe ocorreu na hora para poder despistar os olhos dos 7 grandes, no momento do crime do jornalista.
Janot teria que pensar em algum caso novo que pudesse usar suas fontes sem levantar suspeitas aos olhos dos sete grandes. Ou o que ele não gostaria de fazer: prolongar uma solução do caso das armas sem ter uma solução rápida. Isso, inclusive, poderia levantar suspeitas caso os sete grandes soubessem dos detalhes desse caso e, inteligentes e poderosos como eles eram, perceberiam que tinham sido despistados inicialmente na Suíça, pois entenderiam que o caso praticamente estava solucionado. Precisava de um caso. Outra dúvida que Janot sempre tivera com relação aos sete grandes: como ele havia sobrevivido aos sete grandes? Janot se lembrou de situações que esteve entre a vida e a morte e que provavelmente tinham sido obra dos sete grandes. E com muito esforço, inteligência e até mesmo sorte, Janot havia conseguido escapar. Depois o que houve foi um grande silêncio e nunca mais se sentiu incomodado ou em perigo de vida. Então Janot pensou: dessa vez os sete grandes não iriam desistir em tentar matá-lo caso soubessem que ele havia voltado a investigá-los. Janot dessa vez teria que ser o mais astuto possível e ter ao seu lado os melhores agentes da lei, serviços secretos e militares. Ele faria isso com muita calma e muita determinação. Depois de pensar muito, Janot finalmente pensou: de agora em diante, ele só teria olhos para o único caso: os sete grandes.